reduzir danos durante a Páscoa. Como faço? Ô, dúvida comum, pessoal. Isso daqui é o padrão de muita gente que acaba ficando muito mais ansiosa do que feliz com o período da Páscoa, com essa época festiva. Afinal de contas, é fato, a gente tem muito mais chocolate disponível nessa época do ano. Isso faz com que várias pessoas acabem ficando com muito medo do que será do físico delas nesse período pós-Páscoa, especialmente. Porém, existem sim algumas possibilidades que a gente pode colocar na nossa rotina para reduzir um pouquinho o impacto desse período festivo. Eu vou compartilhar ela com vocês, deixei uma luzinha aqui para a gente conversar um pouquinho sobre. Começando, pessoal, pela saciedade. E esse talvez seja um dos principais erros de grande parte das pessoas em relação não somente à Páscoa, mas a refeições livres. A pessoa vai consumir algo um pouco mais calórico, por exemplo, na refeição da janta, e ela passa o dia todo em jejum, então ela pula o café da manhã, pula o almoço, pula o lanche da tarde, imaginando que ela vai acabar compensando as calorias. O que acontece é, o jejum dessa pessoa diz respeito a alimentos pouco calóricos, ou seja, ela tinha um lanche da tarde de 300 calorias e ela deixa de realizá-lo, e na hora que ela vai fazer a refeição livre, na hora que ela for consumir, por exemplo, ovo de Páscoa, aqui no caso da Páscoa, ela vai acabar consumindo mais quantidade de chocolate porque ela está pouco saciada e ela vai começar a não matar a vontade com aquele doce, mas a matar a fome. Esse é um dos grandes problemas das pessoas. Elas imaginam que o jejum está ajudando elas, quando na realidade está prejudicando elas. Então, evitem se manter em jejum por períodos muito prolongados e, dentro desse período de alimentação que vocês vão realizar durante o dia, aproveitem dos nutrientes que vão gerar ainda mais saciedade, como, por exemplo, as fibras, as próprias proteínas. Em relação a fibras, a gente pode pensar, por exemplo, um capricho maior na porção de legumes e verduras, por exemplo, no seu almoço. Em relação a proteínas, tentar realizar o consumo, além da refeição principal do almoço, por exemplo, em refeições intermediárias, no período da manhã, consumir ali um ovo, por exemplo, no período da tarde, consumir uma suplementação de proteína em pó. No caso das gorduras, por mais que elas gerem sem saciedade, é importante ficar atento porque o ovo já vai ter uma quantidade substancial de gordura. Então, talvez, nesse momento da Páscoa, manter essa gordura no nível mais residual, ou seja, evitar fontes diretas, como, por exemplo, castanhas, azeite, etc., seja o principal ponto. Por mais que gere saciedade, já vai ter bastante gordura no seu ovo. E alimentos de baixa densidade calórica, pessoal, legumes e verduras de maneira geral, algumas frutas como por exemplo morango, melão e melancia são frutos que vão contribuir para você. E além disso a gente também tem, por exemplo, o feijão, uma leguminosa extremamente rica em fibra, tem a sua porção de proteína também presente, muito pouco denso caloricamente. Então a gente consegue alinhar esses quesitos para a gente conseguir maximizar a saciedade. Manter-se ativo, pessoal, também é um fator que vai acabar te ajudando em relação a exercícios tanto aeróbicos como também anaeróbicos. No caso dos exercícios aeróbicos, uma caminhada, uma bicicleta, um elíptico, uma esteira, uma escada, enfim, o exercício que for realizado vai acabar potencializando naquele dia em específico o seu gasto calórico. Se você já vem fazendo aeróbico na sua rotina há algum tempo, meus parabéns, porque você tem uma adaptação que precisa de médio e longo prazo, que é uma adaptação metabólica, que faz com que, por exemplo, você seja mais capaz de utilizar carboidrato e gordura como fonte de energia, ou seja, são nutrientes mais facilmente queimados. Isso a gente chama de flexibilidade metabólica, é como se você fosse um carro flex. Você consegue queimar tanto carboidrato como também gordura, só que isso é médio e longo prazo, então naquele dia em específico você não vai ter exatamente essa adaptação, mas você minimamente vai ter um gasto calórico ali um pouco maior. E em relação ao exercício de força, você consegue depressão de glicogênio, pessoal. Por que isso é importante? Porque a partir do momento onde você utilizou um estoque que estava dentro da tua musculatura, o teu corpo vai se sentir na obrigação de reestocar aquele estoque de energia no seu glicogênio. Isso faz com que uma boa parcela do carboidrato ingerido durante o dia, até mesmo do ovo de Páscoa, seja mais facilmente direcionado para a produção ou, na verdade, para o reabastecimento de glicogênio muscular, prejudicando, entre 1 milhão de aspas, o ganho de gordura, ou favorecendo com que você não ganhe tanta gordura assim, uma vez que a energia foi majoritariamente, ou uma boa parcela distribuída para o glicogênio muscular e não para o tecido adiposo, para a gordura, perfeito? Sono, pessoal, tem uma relação direta com a sensibilidade à insulina, e pasmem vocês, uma noite de sono mal dormida já é capaz de impactar isso. Mas o que seria a sensibilidade à insulina? Basicamente, é a capacidade do teu corpo de pegar especificamente o carboidrato e conseguir direcioná-lo para, por exemplo, composição de glicogênio muscular. A partir do momento em que você tem o contrário de sensibilidade à insulina, que é o que nós chamamos de resistência à insulina, existe uma maior possibilidade dessa quantidade
de carboidrato ingerido ser convertido em gordura corporal. Então, se você tem uma boa noite de sono, excelente. Você está mais propenso a ter uma boa capacidade de pegar aquele carboidrato e direcionar aquilo para a formação de energia. Além disso, a gente também tem estudos que demonstram que uma noite de sono mal dormida tende a aumentar a nossa fome, especificamente por alimentos mais hiperrecompensadores, como por exemplo o ovo de Páscoa. Então talvez você pode acabar até exagerando no consumo de ovo pelo fato de você ter dormido mal. Então, na noite anterior à Páscoa, o seu consumo de ovo, capricha nessa noite de sono, cidadão. E por último, mas com certeza não menos importante, sem neura, pessoal. Dia seguinte, evita fazer na sua mente esse sentimento e esse pensamento de preciso restringir tudo porque ontem eu comi chocolate. Isso gera, de certa maneira, quase uma culpabilização e, de certa maneira, você está agredindo a si próprio com uma restrição que é, acima de tudo, desnecessária. Exatamente porque é um período do ano, pessoal. Nós temos determinadas festas durante o ano, então, por exemplo, Natal, Réveillon, Páscoa, que muitas pessoas acabam se preocupando, mas na realidade elas não são o grande problema. É claro que a gente vai evitar também um comer compulsivo ou um comer impulsivo, que é onde quando a gente acaba perdendo o controle sobre aquilo. Hipoteticamente, se você está consumindo teu ovo de Páscoa e você começa a perceber que você continua comendo ele, mesmo que você já esteja com todos os sinais de saciedade ali presentes, você está, de certa maneira, chegando num ponto que você está quase ficando nauseado com aquele ovo, mas você continua comendo. Por quê? Porque você quer ver o fim da casca do ovo ali na sua frente. Isso é um problema. Então, aqui a gente tem outra coisa a ser tratada. Mas a data em si, ela não é problemática para a gente. Consumir ovo de Páscoa não é um problema para a gente. Você não estragou tudo, pessoal. Outro ponto importante, se você vem nos últimos meses, nos últimos anos, cuidando do seu lifestyle, pelo amor de Papai do Céu, não é uma festa que vai estragar tudo. Então, permita-se viver o equilíbrio para que você consiga ter adesão. Se você ficar se preocupando excessivamente com isso e colocar na sua mente, novamente, que períodos como esse, ao invés de trazerem benefícios, ao invés de te deixar feliz de ter ali um chocolate, um ovo de Páscoa para poder comer, isso te deixa ansioso, isso te deixa irritado, isso te deixa triste, é muito provável que você acabe piorando, inclusive, a adesão da sua dieta, porque você vai começar a reforçar um sentimento dentro de ti de que, para que você consiga fazer um planejamento alimentar, você precisa abdicar, abrir mão de coisas que você tanto gosta. Então fica de olho nisso, para que você não tenha mais esse problema, nem nessa e nas próximas Páscoas. Se curtiu, nas próximas Páscoas, perdão. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de compartilhar, de deixar o like e também de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Tamo junto e bora que bora!